A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, graças a Deus mais uma vez, estamos aqui na presença de Deus e com os amados irmãos para trazer mais uma pré-aula aí da Escola Bíblica Dominical. Prazer enorme de poder estar aqui com vocês, compartilhando esse trabalho aqui, esse vídeo, esta aula, que é muito importante, né, para nosso aprendizado. Hoje nós vamos estar estudando a lição 9, que tem por título o batismo, a primeira ordenança da igreja, né? 3 de março de 2024. A semana passada nós tivemos aqui a lição 8 e teve por título a disciplina na igreja. Foi uma aula tremendamente maravilhosa. Nós aprendemos bastante aqui, né? A disciplina, ela serve para, né, trazer também correção, para trazer para a pessoa refletir, né? É necessário muitas vezes, quando se erra, ser disciplinado para a pessoa aprender que não se deve estar praticando o mal, né? Louvado seja Deus. E dentre os pontos que nós estudamos lá a necessidade da disciplina na igreja. Foi o primeiro tópico. O segundo tópico falou sobre o propósito da disciplina. Tem um propósito, não é qualquer maneira que a disciplina, né, que deve aplicar esse propósito. Quando se aplica a disciplina, como eu falei, é para que a pessoa venha a refletir, né, e não voltar a fazer mais aquele erro. E falamos também sobre as formas de disciplina bíblica, né? Louvado seja o nome do Senhor. Foi muito bom, eu creio que todos aí aproveitaram bem a aula. E hoje nós vamos estar aqui trazendo com muito prazer aqui esta aula que vem nos falando do batismo. Nós vamos estar vendo que o batismo é uma ordenança de Deus, não é algo criado pelos homens, não de forma nenhuma, mas foi uma ordenança do Senhor. E ordenança essa que foi muito importante, porque o batismo ele é uma confissão pública, né? Uma confissão pública. Quando nós confessamos ao Senhor Jesus, então vem o batismo em seguida, que é para a confissão, para que todos saibam que você teve ali uma fé em Cristo. Não que salva, o batismo em si, a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado, primeiro está o crer, né? Aquele que crer e for batizado, não é o que for batizado e crer, não. Primeiro é o que crer e for batizado, será salvo. Então o batismo é apenas um símbolo da morte. Quando você... E batismo, outra coisa que eu vou antecipar aqui, que nós vamos falar também na lição, é sobre com imersão, é você imergir na água, né? Não é apenas um pingo de água na testa, na cabeça, não. Tem que ser por imersão, né? Simbolizando ali o sepultamento, quando Cristo desce, né, na sepultura, e depois quando a pessoa sai das águas, é como um símbolo de ressurgir, né, ressuscitando. A Bíblia diz que se nós formos batizados em Jesus, nós também, né, seremos levantados com Ele também. E é muito importante que nós vamos aprender aqui nesta aula de hoje. Quero que você fique atento, pois eu sei que teremos aqui assuntos maravilhosos para nossas vidas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos nesse tópico, fala sobre o corpo de Cristo, né? Esse trimestre, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E, como eu falei, tem por título hoje o batismo, a primeira ordenança de Deus. O que vamos estudar aqui? O batismo. Estudaremos aqui que o batismo em águas é uma importante prática da Igreja de Cristo. É um rito valorizado pelo nosso Senhor Jesus e praticado
por toda a igreja primitiva. Nessa lição faremos uma exposição aqui da doutrina bíblica do batismo em águas. Vamos aqui junto aprender a palavra de Deus, né? O textuário nos diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ele manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um daqueles grandes textos bíblicos que direta e claramente ensinam a poderosa doutrina da Trindade. O texto fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo como três pessoas distintas e todos os três como iguais, certo? Davis é oportuno quando ele escreve o Novo Testamento, não ensina triteísmo, que é a crença em três deuses. Não, ele não ensina. Ele não ensina também o unitarismo, também não, que nega a divindade de Jesus, que é o Filho, e do Espírito Santo. Não, ele não nega. Não ensina também o modalismo, que diz que Deus aparece às vezes como o Pai, às vezes como o Filho e às vezes como o Espírito Santo. Não, não é assim que ele ensina. Como um ator trocando as máscaras, de maneira nenhuma. Embora a palavra Trindade não apareça nas Escrituras, o conceito dela está por toda a Bíblia, certo? Você vai ver o Pai sempre operando, como ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali ele estava convidando a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem, lá em Gênesis, né? A nossa imagem e semelhança. E sempre você vai ver Deus trabalhando juntamente, né? Usando aqui a Trindade. Os mensageiros de Cristo têm a responsabilidade de ensinar acerca do batismo e enfatizá-lo como uma ordem a ser obedecida. No batismo do crente, os cristãos identificam-se publicamente com a Trindade. Eles reconhecem que Deus é o seu Pai, que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, né? E que o Espírito Santo é alguém que habita, capacita e ensina, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para a verdade prática. Eu estou um pouco correndo aqui, que é para dar tempo. Eu tenho percebido aqui que nossos trabalhos aqui têm ficado muito extensos. E vamos ver se a gente reduz hoje o tempo para não ficar tão extenso aqui o vídeo, né? A verdade prática nos diz assim: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja, certo? Olha, considerando seu batismo uma ordenança e não um sacramento, como muitos dizem, né? Ele é ordenança e não um sacramento, devemos levar ao pé da letra a ordem a partir de quem a ensinou, a instituiu. A prática do batismo pode ser negligenciada pela igreja, certo? Isso aí nós temos visto que muitos têm negligenciado, outros até batizam demais. A Bíblia diz que há um só batismo, um só Senhor, uma só fé, e a gente vai ver, infelizmente, tem pessoas que, se a pessoa sair um pouco dos ensinamentos daquela igreja tal, e pecar, diremos assim, é necessário se batizar novamente. E a Bíblia não ensina assim, é um só batismo. Então, temos que seguir conforme ensinado nas Escrituras, né? Vamos ler hoje a leitura bíblica em classe. Quero ser breve aqui na leitura, vou só ler, não vou comentar. Depois nós vamos para a introdução. A leitura bíblica em classe está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao 11, que diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí ele mesmo responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Viu que eu falei no começo que é simbólico quando você desce as águas
e você levanta, é como se você estivesse sendo sepultado e depois sendo ressuscitado, né? Então você foi batizado em Cristo e também é da sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, veja só, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Certo? Versículo 5: Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. E sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Ok. Esse aqui está em Romanos capítulo 6, né, versículo 1 ao 11, que vai falar também sobre, está falando sobre batismo. Se você morreu com Cristo, você foi sepultado ali, é simbólico ali quando você desce as águas e quando você levanta, é como Cristo morreu e ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para a conclusão, né? Aliás, introdução. Nessa lição vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em água. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos, e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. O batismo é uma prática, portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, com toda a doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observada. Certo? Ok. Analise essas informações introdutórias. Vamos lá. O termo batismo, ou batizar, é a transliteração da palavra grega, né? Batiapoto, o verbo batismo, baptize, que significa imergir, mergulhar, de onde se entende que o batismo é ato de imersão, como eu falei no começo, em águas, conforme indica o próprio termo. A despeito do que fazem, né, os aspersionistas que jogam um pouco de água sobre a cabeça do candidato, né, aqueles que acham que é só por aspersão e não por imersão. A aspersão é aquele que joga um pouco de água na cabeça do candidato, do batizando, aquele que está se batizando. Este é, aliás, um ponto de divergência entre a ala evangélica e o protestantismo histórico. Há um paralelo aqui prático entre o batismo de Jesus e o de João, embora ambos tenham significados particulares, certo? Peculiares. Olha, o de João Batista era batismo para o arrependimento, que ele mesmo falou, eu batizo para o arrependimento, certo? Mas depois de mim vem um batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ok. Ou seja, um compromisso assumido de crerem no Messias quando ele viesse, conforme diz lá em Atos 19, versículo 4. E o batismo de Jesus é do arrependimento. Olha, veja só. Enquanto o de João era para o arrependimento, o de Jesus é do arrependimento. Então aqui, quem estava batizando com João estava confessando que estava se arrependendo. E aqui, o de Jesus já era para o arrependido. Ou seja, de quem já conheceu a Cristo e se arrependeu dos seus pecados, né? Atos 2, versículo 38. Tanto o batismo de João Batista quanto
o de Jesus fazia jus ao termo mergulhar. A prática do batismo, querido, realizada pelos discípulos de Jesus era a mesma. Quando Filipe evangelizou ali o eunuco, por exemplo, no caminho de Gaza, o eunuco se mostrou interessado em receber o batismo e por entender corretamente o significado do termo batismo, baptizo, né? Lê-se e indo, eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Atos 8:36. Pararam o carro então, né? Os dois desceram do carro, Felipe batizou ali o eunuco e quando saíram da água, como diz lá em Atos 8:39, o que se lê aqui? Lê-se que ambos saíram da água. Por que razão precisariam entrar na água se somente um pouco de água seria suficiente para se derramar sobre a cabeça do eunuco? Então, vocês entendem por que ali eles saíram, os dois, ambos saíram da água. Entraram na água e depois ambos saíram da água. Porque tinha que ser por imersão. Então, entrou na água para imergir, para mergulhar ele nas águas. Senão ele teria, o próprio Felipe teria pego só na mão mesmo ali, tinha feito ali conchinha na sua mão e teria batizado o eunuco, né? Ali com um pouco de água, jogado um pouco de água na cabeça. Entendeu? Então, se vê aqui que o batismo é por imersão e não por aspersão, ok? Vamos aqui para o primeiro tópico, que nos fala assim: pressupostos bíblico doutrinários do batismo, né? Louvado seja o nome do Senhor. O batismo visto como sacramento. A igreja, a origem de um erro, a tradição católica, né? E alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele, né, que dele pratica ou participa, né? Nesse sentido, Agostinho, bispo de Hipona, né, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual independentemente da fé de quem o pratica. Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível e uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Então, aqui muitos falam que o batismo é necessário para a salvação. Mas não vejo por esse ponto, lembrando aqui daquela passagem daqueles dois moços que estavam na cruz, um do lado esquerdo e do lado direito da cruz, juntamente ali com Jesus. A Bíblia diz que o que estava do lado esquerdo, ele falava para Jesus: olha, se tu és filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Veja que o outro que estava na direita falou assim: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, certo? Mas esse inocente aí, ele não merecia estar aqui. Aí ele virou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele moço, ele recebeu ali a salvação, sendo que ele não desceu às águas, não foi imergido nas águas. Então, mas mesmo assim ele foi salvo, mesmo assim ele foi para o paraíso de Deus. Você vê que é tão interessante que o batismo não salva, ele é apenas um símbolo, é para o arrependimento, tipo uma confissão ao público, né? Mas não que venha trazer a salvação. É uma prática, né, adotada aí por Cristo, que todos aqueles que crê e for batizado, quer dizer, e confessar publicamente será salvo, certo? As ordenanças são chamadas de sacramentos, tanto pela Igreja Católica quanto pelas denominações históricas, e são também reconhecidas como meios de graça por elas.
Na teologia pentecostal, como na teologia batista, bem assim como na teologia batista, usa-se também o termo ordenanças para se referirem ao batismo e à ceia do Senhor. Essa preferência decorre simplesmente do fato de que o Senhor Jesus Cristo ordenou ambas as coisas, tanto ele ordenou o batismo quanto a Santa Ceia, né? Você pode ver lá em Mateus 28, 19 e 1 Coríntios 11, né, versículo 23 ao 25, que vai falar sobre a ceia e também vai falar sobre aqui o batismo, né? Para a Igreja Católica, os sacramentos são 7, e nós vamos estar aqui vendo os 7 sacramentos que eles colocam aqui do batismo, né? Primeiro é batismo, a confirmação do batismo, que é a crisma, né? Você que já crismou, você sabe, né, que foi católico, você sabe da Igreja Católica, você sabe como que é lá, você faz a confirmação do batismo, que é fazer a crisma, e a Eucaristia, que lá chama de Eucaristia, para nós é a ceia do Senhor, né? Tem lá também a penitência, que seja a confissão. Você tem que confessar lá no confessionário lá. O padre fica lá numa cadeira escondido e você, por uma brechinha, você vai contar os seus pecados ali ao homem, né? E tem a extrema unção, que é ministrada a pessoas moribundas e é feita com o uso de óleo. Me faz lembrar quando tem entre eles lá alguém que está prestes a morrer, alguém da família corre lá, chama o padre para fazer essa extrema unção, que é para ungir com óleo, que é para que se a pessoa tiver alguma coisa para confessar, se tiver ainda a possibilidade de falar, e eles falam na última hora, confessa, aí é onde entra a penitência, né? E se não der, eles fazem ali essa extrema unção com óleo, né? E a pessoa parte achando que ali foi salvo, porque fez essa extrema unção. E tem também a ordem sagrada, né, que é a ordenação ao sacerdote ou ao diaconato, dizendo assim, e o casamento. Então, tudo isso aqui para eles é algo que eles acham que tem que ter tudo isso aí para ser salvo, certo? Tais meios de graça somente chegam ao indivíduo por meio dos sacerdotes e esses meios são essenciais para a salvação, é o que eles pensam por serem atos religiosos. Para a Igreja Romana, todo ato religioso é meio de salvação. Para os evangélicos, de modo geral, os meios de graça não têm nenhuma relação com a salvação que é concedida pela graça mediante a fé, né, como diz a Sagrada Escritura. É preciso estabelecer-se a distinção entre graça salvadora e graça como bênçãos espirituais. Vocês vão entenderam? Então vamos aqui pulando para o segundo subtópico do tópico 1. Louvado seja o nome do Senhor. Vai nos dizer assim, vejam só. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Quando Jesus falou, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Não há, portanto, no batismo, um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo, a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter alguma graça através dele. Vejam só, o batismo ele é concedido aqui, ele é uma ordenança dada, né, por Cristo, a quem já foi alcançado pela graça. Então, se você já foi alcançado pela graça, pronto, já está salvo. Se já se arrependeu, já está salvo. Agora é uma ordenança, né, que você vai aqui obedecer, porque Jesus falou, né, para que se cumprisse toda a escritura, né, quando ele foi para ser batizado, quando João falou assim, não, mestre, eu que preciso ser batizado por ti, vê o Senhor a mim, então deixa, para que toda a escritura se cumpra. Então, se você tem a oportunidade de se batizar, se você tem condições, se batize e está aí, né, confirmando essa ordenança do Senhor. Não é porque não fique pensando que um parente seu que foi alcançado pela graça,
participou da igreja, já estava crendo que Jesus Cristo é o Senhor, entregou a vida ao Senhor, mas não teve a oportunidade de se batizar. Será que está no céu? Não fique pensando assim, porque, na verdade, o batismo, se não deu tempo, fique tranquilo que se ele se arrependeu, se ele foi alcançado pela graça, ele está com o Senhor lá guardado, amém? Então, uma ordenança é simplesmente uma prática ou cerimônia, né, prescrita. É uma ordenança, é uma prática aí, uma cerimônia prescrita. Os protestantes aqui, né, que são nós, os evangélicos, enxergam as ordenanças como reconstituições simbólicas da mensagem do evangelho que ensina que Cristo viveu, morreu, ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus e voltará um dia. Né? Ao invés de serem requisitos para a salvação, as ordenanças são auxílios visual para nos ajudar a melhor, né, compreender e apreciar o que Jesus Cristo realizou por nós na sua obra redentora. Então, as ordenanças são determinadas por três fatores. Primeiro, veja só, foram instituídas aqui por Cristo, foram ensinadas pelos apóstolos e foram praticadas pela igreja primitiva. E é lógico que hoje está sendo praticado por nós. Já que o batismo e a ceia são os únicos rituais que satisfazem estes critérios, né? Então só pode haver duas ordenanças. Nenhuma das ordenanças é necessária para a salvação, ok? E nem é um veículo para a graça. Então, vê que nem a ceia do Senhor e nem o batismo, nenhuma dessas critérios aí para a salvação. Ouça isso no nome de Jesus, mas é para os salvos, para quem já é salvo. Em nome de Jesus, entenda isto. Tem pessoas que falam assim, eu vou tomar ceia para ser salvo, eu vou ser batizado para ser salvo. Isto não existe, certo? Isso aí é uma ordenança para quem já é salvo. Ouça isso no nome de Jesus. O terceiro subtópico, querido, nos diz assim, vejam só. O batismo deve ser administrado aos adultos. Por que aos adultos? Crianças não têm conhecimento do seu pecado. Criança não sabe o que é pecado, né? E vai dizer aqui, o mesmo Agostinho que entendia o batismo como um sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascido com o pecado original, que é lá aquele pecado de Adão, precisavam ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os estorveis, não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19, 14. Logo não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois o nosso Senhor, disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão, não tem maturidade para crer e fazer escolha. Então, você vê que a criança não tem nenhuma capacidade de raciocínio, certo? De entender que ele pecou, que ele fez algo errado, para ele tudo está certo, né? Não há aqui vestígio no Novo Testamento de criança sendo batizada, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce, né? Como diz lá em Marcos 16:16. Uma criança que ainda não chegou à idade, né, da razão, não tem maturidade para crer e fazer escolhas. A prática do batismo infantil foi adotada muito cedo pela igreja cristã. Veja só, a prática do batismo infantil foi adotada muito cedo pela igreja cristã, de fato, né? Já no século II, há evidências de que os cristãos batizavam seus bebês, uma vez que criam no batismo como uma forma de remissão de pecados e capaz de garantir a salvação das vítimas de morte prematura. Falar isso aqui de morte prematura, muitas pessoas ainda têm essa dúvida quanto a um bebê quando morre prematuro, quando não foram batizados. Oh, meu Deus, mas não tem como dizer que uma criança dessa, né, não está salva, né?
O pedobatismo, né, é o batismo infantil, do grego pedo, infantil. Ele é praticado pela Igreja Católica e por igrejas evangélicas também, e aquelas igrejas reformadas, né, como luteranas, episcopais e presbiterianas, congregacionais, metodistas e algumas outras. A Igreja Católica, principalmente, pratica e iniciante do batismo infantil alega que a salvação da criança depende de que ela seja batizada. É um absurdo, né? Visto que até aquele momento ela é pagã, né? Como eles falam, é pagão, não foi batizado, é pagão, tal. Para justificar o batismo infantil é necessário que a criança seja filha e de pais pertencentes à igreja. Os sacramentos atuam ex opere operati, né? Realizada por obra. Ou seja, os sacramentos atuam sobre todos os que não lhe oferecem resistência. Nesse caso, a criança é mero agente passivo nas mãos de alguém a quem é conferida uma autoridade maior para impetrar ali sobre ela uma graça, no caso, o sacerdote. É um absurdo, né? Às vezes a gente olha assim, vê tantas coisas que eles fazem ali com os bebês não sabem de nada. E o sacerdote, e muitas vezes, pior que muitos às vezes sabem, que eles estudam, eles conhecem a Sagrada Escritura, mas eles fazem, muitos fazem porque tem o seu salário, tem aí uma forma, é um trabalho, é um emprego para eles, então eles continuam fazendo o erro, sabendo que está errado, né? Que não é assim dessa maneira, mas por causa do salário, que eles necessitam daquele salário, acaba fazendo, mas podemos, né, afirmar que é um perigo para a salvação dessas pessoas que praticam coisas fora das escrituras sagradas. Os defensores aqui do batismo infantil apresentam alguns argumentos em sua defesa, né? O primeiro desses argumentos, e talvez o mais popular, é construído a partir da história narrada em Atos 16, 27 ao 34, referente à conversão do carcereiro de Filipos e seus familiares, segundo o texto. Depois que ouviram a palavra do Senhor, o carcereiro foi batizado, ele e todos os da sua casa. Atos 16, 33. No entender dos pedobatistas, né, certamente havia crianças bem pequenas naquela família, sendo todos incluídas ali no batismo realizado naquela ocasião. É difícil, porém, levar esse argumento a sério, posto que se sustenta unicamente sobre o frágil alicerce da imaginação e da criatividade dos seus proponentes ali. Para desmantelá-lo ali, basta lembrar o fato óbvio de que nem todas as famílias têm bebês em casa. Então, eles achavam ali que o carcereiro tinha bebês em casa, tinha criança, e foi batizado também, quando fala todos foram batizados. Então, nem toda família vai ter um bebê em casa, lógico. Se foram todos batizados, porque não tinham bebê, porque se tivesse, com certeza, eles não teriam batizado uma criancinha, um bebê que não soubesse o que estava fazendo. Um argumento a favor do pedobatismo, né, está baseado na sua ligação com a circuncisão, no qual estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne. A circuncisão de Cristo, né, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, né? Colossenses 2, 11 e 12. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele usa a figura da circuncisão para ilustrar aqui a inclusão de um homem dentro do judaísmo, né? Do mesmo modo que a circuncisão, né, servia de sinal. O batismo serve de sinal para o ingresso no corpo de Cristo, que é a sua igreja, como a circuncisão ocorria e ainda hoje ocorre entre os judeus, né? No 8º dia de vida. O apóstolo, né, o associa ao batismo. Os defensores do batismo infantil entendem que a criança deve ser batizada nos primeiros dias de vida,
Não tem nada a ver, né, lá, o batismo com a circuncisão lá, né? Ora, se for para se levar a ilustração da circuncisão ao pé da letra, então as crianças do sexo feminino não poderiam ser batizados, vocês entendem? Por que os batizam todos? Então, eles acham que a circuncisão hoje, o batismo hoje, pode substituir a circuncisão, né, que havia no passado. Então, se fosse assim, que naquela época a circuncisão era só para os meninos, os machos, e não para as meninas fêmeas. Então, fosse assim hoje, não deveria ser batizadas as crianças, né, do sexo feminino. A Bíblia diz que antes de ser batizada, a pessoa deve arrepender-se e crer em Cristo, como diz lá em Atos 2, versículo 38, versículo 41, versículo 42, por ali. E Atos 8, versículo 37. E mais, as Escrituras mostram que o batismo é um símbolo de nossa morte para o pecado. Vejam só, foi o que eu falei aqui no começo. O batismo é um símbolo da nossa morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida. Ok? Conforme está ali em Romanos capítulo 6, eu acho que é versículo 4, versículo 11, né? Por isso, somente podem participar do símbolo os que já participaram da realidade que ele representa. Entendeu? Então, fica aí esta informação para você. Agora nós vamos aqui pulando para o segundo tópico, que vai falar sobre o símbolo e o propósito do batismo. Símbolo do batismo, identificação com Cristo. Vejam só. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água onde havia sido submerso retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses, né? Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. E isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. Ouça isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Vejam só. Batismo é a nossa identificação com Cristo na sua morte e ressurreição. Do mesmo modo como os elementos da ceia simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, a imersão em águas, né, simboliza, respectivamente, o sepultamento e a ressurreição daquele que morreu para o mundo e ressuscitou para Deus. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Colossenses 2:12. Vamos lá. O apóstolo Paulo ele discorre sobre o simbolismo aqui do batismo, né, mostrando quanto ele é importante na prática de vida. Vejam só. Ele fala: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, conforme nós já vemos lá em Romanos capítulo 6, versículo 3 e o 4. Portanto, esse símbolo impõe sobre o indivíduo grande responsabilidade para com Deus. Basta ler todo o capítulo, né, 6, né, de Romanos, capítulo 6 de Romanos, para se ter uma ideia da implicação desse símbolo, o batismo em si e a dramatização externa de uma graça interna, certo? Depois você ler lá na sua casa lá o capítulo 6 lá de Romanos, você vai ver que tem sentido o que nós estamos falando aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui agora para o segundo subtópico, o propósito do batismo, testemunho público de fé. Eu até antecipei aqui no começo, né, que o batismo é um testemunho público da fé cristã, né? No contexto da fé bíblica, o batismo é uma
é uma pública profissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce às águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território, né, neutro. Enfim, o batismo é para salvos e convertidos que estão dispostos a seguir Jesus, né? Aqueles que estão dispostos a seguir Jesus, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui estar voltando ao capítulo 28 de Mateus, versículo 19 e o versículo 20, a parte A do versículo 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, veja só, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. O verbo principal é façam discípulos. Então, aqui, subordinado a este termo, a este aqui, temos primeiro, batizando-os e, segundo, ensinando-os. Nesse tipo de construção gramatical seria completamente errôneo dizer que, porque a palavra batizando-os procede a palavra ensinando-os. A pessoa deve ser batizada antes de ser instruída. É muito natural que batizar seja mencionado primeiro, pois embora uma pessoa seja batizada uma vez, né, ordinariamente, ela continua sendo instruída ao longo de toda a sua vida. Então, a pessoa creu, né? Foi batizada. Por que foi batizada? Porque creu, foi batizada. Aí agora, depois do batismo, vem o ensino. Ainda continua o ensino. O ensino não para, é infinito. Quanto mais você aprende, mais tem para aprender, ok? Os conceitos de batizar e ensinar são simplesmente duas atividades coordenadas uma à outra, mas ambas subordinadas, né? Façam discípulos, noutros termos, pelo batismo e pela instrução uma pessoa chega a ser um discípulo, compreendendo-se naturalmente que esse indivíduo está pronto para o batismo e está disposto a apropriar-se do ensinamento. O contexto deixa muito claro que Jesus está aqui falando daqueles que são suficientemente maduros para serem considerados objetos da pregação. Aqui ele não está falando das crianças, ok? A fim de estar preparado para o batismo, requer-se o arrependimento. Então, se você está preparado para o batismo, você vê que a pessoa não vai se batizar estando praticando coisas erradas, se prostituindo, roubando. Não, tem que primeiro se arrepender de todas essas coisas, depois sim é que vem o batismo, né? Veja lá Atos capítulo 2, versículo 38 e versículo 31. Exige-se aqui receber a palavra, como diz Atos 2:41. Isso também mostra que o batismo deve ser precedido por certas porções de ensinamentos. Mediante essa lição aqui, do texto dessa lição, e breve exposição acima, destacamos os seguintes pontos, né? Primeiro, o batismo é uma pública profissão de fé, ou seja, um ato em que o crente confessa diante do mundo que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E segundo, o batismo é uma demonstração de mudança, ok? Quando o crente desce às águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. E terceiro, o batismo é uma decisão de compromisso. Quando o salvo se candidata ao batismo, deve estar convicto e consciente da fé que abraçou, ok? Então não é de qualquer maneira que a pessoa vai chegar eu quero me batizar simplesmente. O eunuco lá, ele falou para Felipe, que tem águas aqui que impede que eu seja batizado, porque ele ouviu, Felipe pregou para ele se arrependeu, ele, né, já pensou, eu não vou mais praticar o erro que eu praticava e tal, então já abraçou a fé e tal, e se batizou e foi aquela bênção, certo? Vamos aqui agora para o terceiro subtópico, do tópico 2 ainda, que nós estamos falando, que vai falar sobre não há espaço para indecisão. Quem abraça essa fé, querido,
não tem espaço para a indecisão. Vejam só, somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Quando a pessoa é indecisa, eu estou em dúvida, eu estou meio, né, errôneo, estou praticando coisas que eu sei que não agrada a Deus e eu não sei como que vai ficar. Não, tem pessoas que falam que depois de batismo vem mais tentação. Gente, as pessoas indecisas assim não devem se batizar. Inclusive até rejeitam também. Às vezes isso acontece por ignorância ao sentido do ato, outras vezes é por falta de convicção de fé. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Então, se a pessoa está gostando da falha, do pecado que ele está cometendo, e ele fala, se eu me batizar não vou mais poder cometer isso, então eu prefiro não me batizar. Gente, não compensa, não adianta ganhar o mundo inteiro aqui e perder a sua alma, perder a sua salvação. Então temos que ser decisivo, largar o pecado que, né, entristece o coração de Deus, né, que fere aí, né, louvado seja o nome do Senhor, que fere a santidade de Deus muitas vezes. Largamos isso aí, deixamos essa indecisão e abrace, né, a fé e se batize em nome de Jesus. Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado, como está escrito lá em primeira epístola de João 2:1, contudo o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Tem pessoas que acham que é assim. Este é vencido quando se anda no Espírito, né? Gálatas 5:15. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Estão conscientes, né, das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Olha que perigo. Não adianta estar na igreja e estar praticando as coisas do mundo. O autor ele defende a tese de que o batismo é uma escolha de fé, gente, que implica que uma transformação de vida em uma transformação de vida e que somente os cristãos indecisos o rejeitam por não compreenderem o seu significado ou por não terem uma verdadeira conversão. Segundo, o autor aqui ele argumenta que o batismo não é uma garantia de perfeição, mas um compromisso de santificação. O autor também expõe que o batismo é uma expressão de conversão, mas não uma condição para ela, e que muitos não estão dispostos a se batizarem porque não querem romper com o mundo os seus valores, o que demonstra a falta de uma genuína transformação de coração e mente, certo? Então são essas três coisas aqui que o autor ele destaca muito bem aqui, e eu achei muito interessante, né? É muito bom a gente estar assegurado disso aqui, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, querido, vamos agora para o terceiro tópico, né? Vai falar sobre a fórmula e o método do batismo, né? A fórmula trinitária do batismo. Vejam só. Durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos, portanto, ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas com uma só essência. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok. Vejam só. Essa é a fórmula trinitária do batismo, né, do batismo cristão. Jesus estabeleceu assim o batismo, portanto, ir e ensinai, certo? Todas as nações batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok. A fórmula trinitária foi a que Jesus recomendou. Todavia, há uma antiga discussão sobre a fórmula
com base em alguns textos que descrevem o batismo realizado tão somente em nome de Jesus. Conforme você vai ver lá em Atos, nós vamos ler agora, capítulo 2, versículo 38, Atos 8, 16, Atos 10, 48, Atos 19, 5. Os argumentos a favor e contra são os seguintes. Pai não é nome. Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Logo, o nome que exprime tudo isso é o nome de Jesus, né? Essa argumentação é própria dos unicistas, aqueles que não acreditam na doutrina da Trindade. Então, eles acham que por Pai não ser nome, né? Filho não ser nome, Espírito Santo também não é nome, aí eles falam que só Jesus é nome, então deve batizar só em nome de Jesus. Por quê? Porque eles não creem na Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que eles tiram fora, né? Esses três, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O batismo em nome de Jesus era praticado comumente ali pela igreja primitiva, tanto quanto o batismo em nome da Trindade. Então eles praticavam no nome da Trindade e no nome de Jesus. O batismo em nome de Jesus é uma expressão reducionista que serve para estabelecer a distinção entre o batismo de Jesus e o de João Batista, como bem se observa em Atos 19, versículo 3 ao 5. Perguntou-lhes então em que sois batizados então? E eles disseram no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou como batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, certo? Então aqui eles usavam os dois, né? Os discípulos, em nome de Jesus e também em nome da Trindade. Para alguns tanto faz a fórmula, né? Conquanto preservem aí o seu significado, que é que é a identificação do crente com Cristo na sua morte e ressurreição. Desde que seja, né, por imersão e não por aspersão, né? Está valendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. O uso frequente de batismo em nome de Jesus ou em nome do Senhor não significa que a igreja primitiva estivesse abandonando a fórmula batismal conforme instituída pelo mestre em Mateus 28, 19. Não. Mas a menção dos casos feitos pelo escritor implica dizer que foram batizados, né, conforme a autoridade de Cristo. Se é para acatar uma ordem, nada melhor do que acatá-la ali, literalmente e por inteiro a partir da sua fonte original. Esta parece ser a opinião mais comumente aceita pela Igreja de Cristo. Então, a declaração de fé, queridos, das Assembleias de Deus, né? A gente diz assim: a ordem dada por Jesus foi de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. Cremos e praticamos a fórmula que ele mesmo ordenou. Para uma ordem dada por Jesus deve ser cumprida, sobre a expressão que aparece 4 vezes no Novo Testamento, em nome de Jesus Cristo. Atos 2, 38, em nome do Senhor. Atos 8, 16, Atos 19, 5, e em nome do Senhor também, Atos 10, versículo 48. Significa somente que o batismo é realizado na autoridade do Senhor Jesus, certo? E não que temos que abandonar essa prática de batizar, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo subtópico desse tópico 3, vai falar assim: fórmula herética do batismo. Vamos ver. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitária. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. Um exemplo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitária, né? Convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitária, nem tampouco negam a Trindade. Na verdade, o que é dito
é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isso é, naquilo que ele fez e ensinou. Ok, louvado seja o nome do Senhor. Durante muitos séculos, não houve dúvida sobre a fórmula do batismo em nome da Trindade. No seio da igreja, porém, a partir do século passado, ressurgiu com ímpeto uma corrente do unitarianismo, Ponto alguns que em dúvida, pondo ali alguns em dúvida quanto à fórmula batismal, afirmando que o batismo correto seria aquele que batizasse somente em nome de Jesus. Vejamos aqui o que as Escrituras têm a nos dizer sobre tal argumento. No Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus deu o seguinte mandamento: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme nós já vem batendo nessa tecla, Mateus 28:19. Esta fórmula tríplice, vejam só, do batismo é uma maneira de ressaltar a Santíssima Trindade. Entretanto, no início de Atos 2:38, lemos: cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Algumas seitas interpretam vejam só. Algumas seitas interpretam essa aparente discrepância aqui para sustentar sua negação da posição trinitária. Dizem que a declaração de Mateus 28:19 apoia os três nomes de Cristo, que é designado por Pai, Filho e Espírito Santo. Os unicistas dizem isso. Assim, estabelecem que a fórmula correta do batismo é a encontrada em Atos 2:38. Citam também Atos 8:16 e Atos 10:48, também Atos 19, versículo 5, como prova de que a igreja primitiva batizava apenas em nome de Jesus. Analisemos aqui as passagens citadas, Atos 2:38, como nós falamos, seja batizado em nome de Jesus Cristo. 8:16 de Atos, ser batizado em nome do Senhor Jesus. E 10:48, seja batizado em nome do Senhor. E 19:5, sejam batizados em nome de Jesus também. O que aqui se observa aqui, da leitura, o que aqui se observa da leitura, atenta dos versículos citados. O que vocês observaram aqui? Que não se trata de uma fórmula batismal, porque não são uniformes as expressões variando em nome de Jesus Cristo. Atos 2:38 para em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Atos 8:16 também e em nome do Senhor. Atos 10:48, muito razoável afirmar então que a narrativa de Atos 2:38 indicada como batismo em nome de Jesus Cristo esteja se referindo pela autoridade de Jesus, como se lê em Atos 3:16 e Atos 16:18, onde a autoridade de Jesus é invocada. Não se trata de fórmula que acompanha tais acontecimentos, Uma vez que em Atos 19:13, a invocação do nome de Jesus por exorcistas nada significava, porque os que o fizeram não tinham realmente a autoridade de Jesus. Em outras palavras, o batismo foi ordenado e levado a efeito sob a divina autoridade do Filho, empregando-se a fórmula de Mateus 28:19, certo? Terceiro subtópico aqui do tópico 3. Imersão, o método bíblico. É o método bíblico. Louvado seja o nome do Senhor. Convém dizer que não há vestígio da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega baptizo possui o sentido de mergulhar, submergir, tanto na Bíblia como fora dela. Vários contextos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João no Rio Jordão, dentro
do Rio Jordão, da mesma forma quando foi batizado Jesus, saiu da água. Então ele foi submergido, né? João batizava onde havia muitas águas. João 3:23. Vejam só, a prática do batismo no Novo Testamento era realizada de um único modo. A pessoa batizada era imersa ou completamente submersa na água e em seguida trazida à tona, né? O batismo por imersão é, portanto, o modo ou a forma pela qual o batismo era realizado no Novo Testamento. Isso se evidencia pelas seguintes razões. A palavra grega, baptizo, significa mergulhar, afundar, imergir, água em água, né? Em água, né? Pegar essas coisas, afundar na água, imergir, mergulhar nas águas. Isso é normalmente reconhecido e o significado padrão do termo na literatura grega antiga, tanto na Bíblia quanto fora dela. O sentido imergir é adequado e provavelmente exigido para a palavra nos vários textos do Novo Testamento. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 5, as pessoas eram batizadas por João no Rio Jordão. O texto grego traz em, né? Quer dizer, em, não ao lado, em água, não ao lado. Ao próximo ou perto do rio, não. Marcos também nos diz que quando Jesus foi batizado, ele saiu da água. Marcos 1:10. O texto grego especifica aqui que ele saiu para fora né, da água. Não que ele se distanciou da água. Isso seria, né, designado por grego apo, né? O fato de João e Jesus entrarem no rio e saírem dele sugere fortemente a imersão, já que a aspersão ou a efusão de água poderiam muito mais facilmente ter sido feita junto ao rio, especialmente porque multidões vinham buscar o batismo, né? Louvado seja o nome do Senhor. O simbolismo aqui da união com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição parece exigir o batismo por imersão. Paulo afirma: não sabeis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Veja só, então fomos imergidos, morremos, uma velha criatura, né? Ressurgiu uma nova criatura. Então, portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, olha só, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos, né, que foi a leitura lá, 6, versículo 3 e 4. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para a nossa conclusão. Chegamos ao final de mais um trabalho e eu espero que no próximo domingo estejamos aqui novamente, trazendo a lição 10, que tem por título a ceia do Senhor. Muito bom também, que é a segunda ordenança que nós falamos aqui no começo, o batismo, né? E a ceia, são duas ordenanças do Senhor. E para concluirmos aqui, nós vamos estar aqui trazendo a conclusão. Procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha a atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é, sim, uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. Olha, valendo lembrar aqui que para aqueles, como eu falei no começo, que não têm condições nenhuma de descer as águas, de ser submergido ali, de ser mergulhar, porque tem pessoas que têm suas deficiências físicas seríssimas, e aqueles que partirem sem o batismo, não se preocupem, porque aí você não foi batizado por um motivo justo, mas para aqueles que realmente têm condições, né, e sente a salvação em sua vida, sente que foi transformado pela palavra e crê, tem fé, abraçou a fé em Jesus Cristo, se batize. Muito bom. Faça essa profissão de fé, cumpra essa ordenança do Mestre na sua vida. Amém?
O batismo nas águas é um importante marco para a vida espiritual dos cristãos. A igreja não pode abandonar essa ordenança de maneira nenhuma. Então, devemos sim nos batizar para o arrependimento, né? Louvado seja o nome do Senhor. João Batista falou: eu vos batizo para o arrependimento. E Jesus batizava porque a pessoa já estava arrependido. Ouça isto no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta aqui trazendo mais uma lição para você. E eu fico feliz de vocês poderem ficar aí até o final conosco. Deixa aí, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, né? Ativa aí o sininho das notificações para você receber, né, cada vídeo que nós soltarmos aqui, você vai ficar inteirado aí, sabendo, né, daquele que nós soltamos um trabalho novo aí para você. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a sua vida mais uma semana, sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amadas? Até a próxima, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus.